Então, gente, na aula passada, a gente viu as características do pré-parto, vimos também o que caracteriza o trabalho de parto verdadeiro, né? Vocês não podem esquecer, porque são justamente essas características que você tem que informar para a gestante, quando ela já estiver perto de ganhar, vocês vão informar o que é que ela vai sentir que significa o trabalho de parto verdadeiro, né? Que no caso, ela vai talvez perder o tampão mucoso, né? Que, como eu já disse, ele pode ser perdido antes, no pré-parto, né? Umas 2 semanas, uma semana antes, como pode ser perdido na hora do trabalho de parto, tá? Oi. Pode falar. Não, acho que foi só porque ligou o fone mesmo. Sim. A outra característica do trabalho de parto é a barriga descer, né? E aí também, lembrando que isso é uma característica do pré-parto, mas tem duas características que só encontramos no verdadeiro trabalho de parto, que é o quê? As contrações regulares. Quando é que essas contrações são regulares? Quando elas estão acontecendo no mínimo de 20 em 20 minutos. Por exemplo, a mulher começa a sentir as contrações, as dores, e está acontecendo de 40 em 40 minutos, ainda não é trabalho de parto verdadeiro, tá? É só quando essas contrações, o intervalo entre uma e outra, está no mínimo de 20 em 20 minutos. E aí a tendência é só diminuir esse intervalo, tá certo? Outra característica é a bolsa se romper. Quando a bolsa se rompe, né, também é outra característica do verdadeiro trabalho de parto, né? E aí a gente tem que informar a gestante que ela deve encaminhar a maternidade ou a um hospital de referência. Hoje a gente vai falar dos períodos do trabalho de parto, tá certo? Esses períodos é como se fossem as fases que o trabalho de parto passa, desde o momento que o trabalho de parto se instala até o momento quando é que ele realmente acaba, quando é que acaba esse trabalho de parto. Então, os períodos do trabalho de parto é dividido em 4 períodos. O primeiro período, dilatação, o segundo, expulsão, o terceiro, dequitação e o quarto, período de Greenberg. Eles acontecem nessa sequência, tá bom? Então, não tem como a dequitação vir primeiro do que o outro, não. É dilatação, expulsão, dequitação e período de Greenberg. Nós vamos ver o que cada período desse acontece, né, com a gestante, ou com a mulher em trabalho, aliás, com a parturiente. O que é a parturiente? A mulher que está em trabalho de parto, tá bom? E também vamos ver qual é a assistência de enfermagem nesses períodos. Vamos lá começar a ver. No primeiro período, que é o período de dilatação, o que é que acontece no período de dilatação? Inicia-se com as primeiras contrações regulares e dolorosas. Lembra que eu falei para vocês que é normal a mulher, durante a gestação inteira, ela ter contrações, mas são fraquinhas. É aquelas contrações chamadas de Braston-Hicks, né? Que não são contrações regulares, são aquelas dorzinhas agulhadinhas nas costas, mas que não é nada demais, é normal. Agora, quando ela entra em trabalho de parto, essas dores, essas que vêm acompanhada daqui a contração, elas são bem dolorosas e são regulares. O que é essas regularidades, gente? É porque ela sempre acontece menos de 20 minutos entre uma e outra, e a tendência é só esse intervalo ir diminuindo, tá? E toda vez que acontece a contração, porque assim, gente, a contração, ela não é direto, não. A mulher sentindo dor direto, não. É igual o dor cólico. Dor cólico a gente não sente, aí alivia, aí depois vem de novo. É a mesma coisa, só que é bem mais dolorosa. Então, toda vez que as contrações vêm, acontece a dilatação do colo. Isso quando acontece de forma realmente do jeito que é para ser, né? E o que é que significa essa contração, gente? A contração é como se você estivesse apertando o útero. Quando você aperta, né? Quando tem a contração, você está empurrando esse menino para baixo.
E aí, o que é que acontece? Como tem aqui na imagem, ó. Normalmente, ele está com a apresentação cefálica, ou seja, a cabeça que está aqui na região pélvica da mãe. E aí, toda vez que tem essa contração, que é esse aperto que acontece no útero, ele é empurrado para baixo. E aí, o que é que acontece? A cabeça dele vai forçando aqui o colo, né? Aqui é o colo do útero, ó, aqui é a vagina, tá? E aqui é o colo do útero. Então, o que é que vai acontecendo? Ele vai empurrando com a cabeça e esse colo vai se abrindo, ó. Isso é o que a gente chama de dilatação do colo. Quando esse colo está completamente dilatado, aí acaba o período de dilatação e começa o período de expulsão. Então, o período de dilatação, ele inicia com as primeiras contrações regulares e dolorosas, e ele vai terminar quando o colo está completamente dilatado, que é quando ele fica com 10 centímetros. Aí acaba o período de dilatação. E o que é que ocorre durante esse período? Ocorre o apagamento. O que é o apagamento, gente? Aqui é o colo do útero. Tá dando para ver, gente, a setinha? Aqui na imagem. Deixa eu ver se tem a imagem maior. Tá. Eu vou mostrar aqui nessa imagem que ela é maior, tá? Aqui, ó, aqui é o útero, aqui é a vagina, né? Que é a vagina que é fazendo o toque. Aqui é a vagina. Aqui é o colo do útero. Tá vendo? Aqui é o colo, ele tá fechado. Ele não tá dilatado de jeito nenhum. À medida que vai acontecendo as contrações, a cabeça do menino vai sendo empurrada para baixo e esse colo aqui, ele vai se abrindo. Ou seja, ele vai se dilatando e ele vai apagando. O que é o apagamento que a gente chama? É o encurtamento dessas paredes. Ó, está vendo aqui como elas estão bem grossas? Aqui o colo ele não tá apagado, que a gente chama, que é o apagamento. Ó, mas aqui, ó, tá vendo como a borda já tá mais fina, aqui tá fina, ele desapareceu, ou seja, houve o apagamento total. O que é o apagamento, gente? É o encurtamento desse colo. Ele encurta. À medida que o menino vai descendo, ó, aqui na imagem, à medida que o menino vai descendo, ele vai encurtando, ó. Aqui estava mais junto, aqui, ó, vai encurtando, ó, até ele desaparecer. Isso é o que a gente chama de apagamento. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, apagamento, vocês imaginam que é o colo ficando mais fininho, encurtando, tá? Além do apagamento, ocorre a dilatação, que é o quê? Essa abertura. Vai abrindo essa abertura. Ele começa com 1 centímetro, porque normalmente ele é fechado. Começou as contrações, ele chega até 10 centímetros, tá bom? E aí, aquela história do toque, né? Vocês, técnicos de enfermagem, não faz toque, enfermeiro não faz toque. O único enfermeiro que pode fazer toque é o enfermeiro obstetra, tá bom? Pelo menos por regulamentado é. É o médico e o enfermeiro obstetra que faz o colo. Mas como é que é feito o colo, gente? É utilizado o dedo indicador e o médio. E aí, pela vagina, você... Oi? Quem é que tá falando aí? É Dona Odete. É, a Dona Odete. Michelle, desculpa. Nada não. Então, gente, o que é que acontece? Professora, pois tem uma tia minha que faz o toque aqui nas mulheres tudinha quando tá perto de parir. Pois não, Aí chama ela, ei mulher, vem aqui. Ela vai lá e mete o dedo no bicho da mulher. pois não pode não, viu? Regulamentado, não pode nem enfermeiro, só pode o enfermeiro obstetra, tá? Só o enfermeiro obstetra que pode. Então, gente, como é que é feito esse toque? É assim, é feito com o dedo indicador e o médio, é colocado na vagina, e aí a gente, para auxiliar, a gente com a outra mão, a gente empurra o fundo do útero. Não tem o fundo do útero que está lá em cima, né? Aí você vai medir o quê? Você vai medir a abertura, ó. Aqui, ó, não tem abertura nenhuma. Então, aqui não tem nada dilatado. E aí, eles têm umas dicas. Agora, é óbvio que cada dedo tem sua espessura, né? Mas é normalmente assim, quando você fica, a largura que você colocar for de um dedo, que você colocar aqui, abriu, e tá na largura de um dedo, é em torno de 2 centímetros.
Quando é 2 dedos, aqui não tem a imagem, mas quando é 2 dedos juntos, aqui, do jeito que tá aqui, ó, juntos, e você percebe que ele tá aberto aqui, é 4 centímetros. Quando você coloca um dedo dentro do outro, como se fosse 3 dedos, aqui é como se fosse 3 dedos, ó, que aqui cabe outro dedo aqui dentro. Aqui seria 6 centímetros. E 10 centímetros é quando você consegue abrir o dedo completamente, tá bem? Os dedos, afastar o indicador e o médio completamente. Aí tá em 10 centímetros, tá bom? Então, o toque é mais ou menos isso. Não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Outra coisa, o toque não é para mulher sentir dor. Existe toda uma técnica para ser feita. É óbvio que tem um desconforto, né? Mas dor não é para ela sentir. Então, muitas vezes depende do profissional, tá bom? Como é que ocorre, gente? Até 4 centímetros, os 4 primeiros centímetros são lentos, né? Vai dilatando devagarzinho, né? Depois dos 4 centímetros, aí essa dilatação ela ocorre de forma mais rápida. Mas aqui, gente, eu estou falando o básico, né? Mas isso não é regra. Às vezes você encontra uma mulher com 4 centímetros, com meia hora que você for lá, já está toda dilatada. Cada mulher de um jeito, tá? Tem mulheres que tá com 6 centímetros, e aí quando você vai depois fazer o toque, foi diminuir, porque o menino subiu. Então, tem de tudo. Gente, parto normal é algo imprevisível, pode acontecer de tudo, né? Mas, no geral, é assim. Até 4 centímetros as contrações são lentas, depois de 4 centímetros essas contrações elas ficam mais curtas, né? Uma mais perto da outra. Quando as contrações estão uma próxima da outra, significa dizer que ela já está mais perto de ganhar, entendeu? Quando chega a 8 centímetros, ela deve ser levada para a sala de parto, se ela não tiver já na maternidade. Mas muitas vezes também vai depender da instituição. A instituição, eles padronizam esse protocolo. Mas normalmente com 8 centímetros você leva para a sala de parto, viu? Agora, se for uma maternidade, eu acredito que aqui em Picos, quando já estiver funcionando a casa de parto, né? Deve funcionar diferente, porque a gente vai ter outros tipos de mecanismo. Por exemplo, atualmente, o regional só tem uma mesa para parto. Então, se tiver duas ganhando ao mesmo tempo, uma vai ganhar outro lugar, porque não tem. Então, dentro do centro cirúrgico só tem uma mesa para parto normal. Mas provavelmente agora eu não sei se já inaugurou, se vai, né? Porque depois dessa pandemia eu me isolei de tudo. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas já está construído e tudo, e eu acredito que não vai demorar muito, não. E aí acredito que nessa sala de parto vai funcionar muitas coisas, né? Que normalmente não se tem. Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação ao parto humanizado, né? Eu não coloquei nada no slide, mas eu queria esclarecer o que é parto humanizado, porque muita gente acha que parto humanizado é só quando ocorre de forma completamente natural e se for parto normal. E não é, gente. O parto humanizado, ele independe do tipo de parto. O parto humanizado é quando você está muito mais relacionado à escolha da gestante, à escolha da mulher. Então, um parto ele é considerado humanizado quando é respeitada a escolha dela, onde a mulher escolhe o parto, como é que é feito. Então, a mulher que escolhe, ela escolheu, foi oferecido a ela todos os tipos de parto, e ela escolheu fazer cesariana, e ela teve todo o apoio, todo o acompanhamento, é um parto humanizado, viu? Então, o parto humanizado não é porque é aquele que tem que ter dancinha, porque também se a mulher não quiser fazer, você não pode obrigar, tá certo? Desde que seja um parto humanizado. Então, o parto humanizado independe da forma. O parto humanizado é aquele que respeita a escolha da mulher, tá bom? Que eu já expliquei. Aqui, gente, ó, só mostrando como é a dilatação. O menino tá aqui, o útero aqui a bacia, aqui o colo do útero, né, que tá fechado. E aí, à medida que esse útero, lembra das contrações, à medida que esse útero vai se contraindo, né, ele vai sendo empurrado. E aqui ocorre a dilatação. Dilatou os 10 centímetros, aí o menino sai, tá? Deixa eu ver. Tá bom, Hernandes. Eita, Hernandes terrível.
Li sua mensagem, viu? E aqui, gente, tá a parte mais importante em relação a esses períodos, que é a assistência de enfermagem. Quando vocês forem para estágio ou estiverem trabalhando, né? Espero que vocês terminem, já comecem logo a trabalhar. Já tem inaugurado o hospital novo aí, não é nem inaugurado, porque eles vão fazer umas reformas, vai ter um monte de ala nova, está previsto para ter 150 leitos aí novos, então vai precisar de muitos profissionais. Então, quando vocês estiverem trabalhando, ou até mesmo nos estágios, se a mulher ela estiver nesse período de dilatação, né, que é quando começa as contrações até chegar a 10 centímetros, né, quais são os cuidados de enfermagem? Primeira coisa, você vai ter que pedir para ela ficar esvaziando a bexiga, né? Então, de vez em quando, você diga, ó, não, se você tiver com vontade de fazer xixi, você vá fazer xixi, não segure o xixi. Pelo menos a cada 3 horas. Por quê, gente? Porque quando a bexiga, ela está cheia, ela diminui as contrações do útero. Então, por isso, é um dos motivos de você pedir, por exemplo, a mulher quando ela ganha neném, depois a gente vai ter os cuidados depois que ela ganha, que também ela coloca a sonda e aí estimular a deambulação máximo, mais rápido possível, né? Botar ela para caminhar o mais rápido possível. Por quê? Para todo o sistema que ficou parado por causa da anestesia voltar a funcionar. Porque se ela ficar presa à urina, a bexiga cheia diminui as contrações do útero. Então, para acelerar esse trabalho de parto, ela não pode segurar a urina. Você também vai pesar e verificar os sinais vitais, pelo menos a cada 2 horas, principalmente a pressão, né? Tem mulheres que passam a gravidez inteira com a pressão normal e na hora que entra em trabalho de parto, essa pressão aumenta, né? Desencadeando uma pré-eclâmpsia ou até uma eclâmpsia. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre ficar verificando nessa mulher em trabalho de parto, é a pressão dela. Auxiliar a gestante, o médico, sempre que for solicitado, né? Por exemplo, na hora do toque, na hora de fazer as medicações, tudo auxiliar o necessário. Orientar a parturiente. Quem é a parturiente? A mulher em trabalho de parto. Quanto ao controle e frequência das contrações, então você vai ter que ensinar para ela, ou para o acompanhante, se tiver, que ela marque no relógio, porque é uma forma para você não precisar ficar fazendo toque todo o tempo nela. É quando você tem esse controle das contrações, de quanto em quanto tempo ela está acontecendo. Então, você oriente tanto a gestante como a pessoa que está acompanhando ela, para marcar no relógio o intervalo entre uma contração e outra, né? Então, você diz, ó, começou a dor, você veja que horas são. Parou a dor, você olha, para ver quanto tempo está durando essas contrações. Porque se as contrações estiver durando muito tempo, né, tá sentindo dor muito tempo, pode estar perto de ganhar. E aí marque o intervalo entre uma contração e outra. Acabou a contração, veja que horas são. Na hora que começar a próxima, veja que horas e vê o intervalo de tempo. Foi 10 minutos? Foi 5 minutos? Por quê? Fazendo isso, tendo esse controle dessa frequência das contrações, dá para você determinar mais ou menos se está perto ou longe dela ganhar. Realizar a tricotomia, né? Isso também vai depender da instituição, tem instituição que não faz a tricotomia, tem muitas mulheres que já vêm, já retirados os pelos, então, isso é só se necessário, mas se for necessário, você tem que fazer. Enteroclisma, que é a lavagem intestinal, né? Desde que seja prescrito por um médico, tá? E o banho, a gente sempre pede para a gestante também tomar banho, mas também, tudo isso, gente, também vai depender muito da instituição, mas é basicamente isso. Oferecer apoio psicológico, cuidado com a violência obstétrica, lá no finalzinho eu vou falar um pouco sobre ela, sobre frases que muitas vezes a gente já ouviu falar, né, já presenciou profissionais falando, cuidado com isso, você não está ali no papel de julgar ninguém, você está ali para prestar assistência, então se ela quiser gritar, ela vai gritar, se ela quiser ficar calada, ela vai ficar, e isso não é
da sua conta, e nem isso também não vai lhe dar o direito de você julgar, tá? Você vai ter que oferecer apoio psicológico, é um momento muito complicado para a mulher, porque dá medo, não é fácil, então a gente tem que estar lá para dar o apoio. Orientar quanto à respiração, essa respiração também ela ajuda muito durante o trabalho de parto, não só no trabalho de parto, mas também no período de dilatação, que é quando a gente vai dizer a ela, quando vier a dor, você faça a respiração rápida e superficial, tá? Quando vem a dor, aí ela fica fazendo que a gente diz que é a respiração de cachorrinho, que ela é rápida e superficial. Quando a dor passa, aí você faz aquela respiração profunda, puxando o ar bem profundamente, respirando pelo nariz e soltando pela boca, tá? Outra coisa que a gente faz nesse período é manter a paciente na posição de Sims. Que posição é essa, gente? Quem é que lembra? Que posição é essa? De lado, né, Michele? De lado. E a posição de Sims não é só decúbito lateral, mas decúbito lateral esquerdo. Gente, se tiver cortando, botar aqui que está cortando muito, é por causa da internet. Está ventando muito aqui perto de casa. E já me falaram até que teve um problema aí num poste aqui, eu não sei se foi na minha, porque a minha não é Virtex, a minha é outra, mas se tiver falhando, é por causa da minha internet mesmo, viu? Sim, a posição de cima, gente, é o decúbito lateral esquerdo com a perna fletida, tá bom? Então, ela deita do lado esquerdo. Por que que tem que ser no esquerdo, gente? Porque uma das coisas que acontece durante a gestação, a barriga vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela pressiona os vasos sanguíneos, principalmente em relação aos vasos sanguíneos da perna, dos membros inferiores. Então, nessa posição, deitada em decúbito lateral esquerdo, facilita o retorno venoso, facilita a circulação. Então, a gente diz, não só durante o trabalho de parto, mas também a gestante durante a gravidez inteira, para ela, quando ela for dormir, ela deitar do lado esquerdo, porque vai facilitar a circulação, né, do sangue em direção ao coração. E também administrar as medicações prescritas. Cuidado, vocês não tiveram aula de farmacologia ainda, mas cuidado com essas medicações, porque assim, gente, eu sei que a aula de medicação vocês têm muito pouco, aula sobre medicamentos, né? Farmacologia é uma disciplina muito pequena para vocês, como também é para a enfermagem, né? Mas só que nós temos obrigação de conhecer as medicações, a gente tem que conhecer a posologia, a gente tem que conhecer os efeitos, porque não é porque é médico que prescreveu que você vai fazer de olhos fechados, tá? Os médicos, eles não são Deus, eles não são sabe-tudo, tem muitos médicos que não têm o conhecimento que eles deveriam ter, e aí, quem administra a medicação, antes de administrar, inclusive, é um dos nossos um dos artigos do nosso código de ética, está lá dizendo que a gente não pode fazer uma medicação se a gente não conhecer a indicação, os efeitos da medicação, as reações adversas. Então, a gente precisa entender a parte de farmacologia, pelo menos dessas medicações que são mais utilizadas, porque, por exemplo, não é comum, mas acontece de médicos prescreverem ocitocina, que é a tal injeção de força, né, em doses exageradas, né, para induzir o parto, até a gente já viu como é que induz o parto, que é administrando essas medicações, em doses exageradas e pode causar problemas, inclusive ruptura do útero, né, que é a ruptura uterina, então é bem complicado, por isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de administrar medicamentos, não só em relação a mulher em trabalho de parto, mas em qualquer situação, a gente tem que ter o pensamento crítico, porque a gente não pode fazer simplesmente de olho fechado, porque foi o médico que prescreveu, não, porque eles erram e, infelizmente, erram muito, e nem sempre eles estão capacitados para estar ali, tá? Então,
tomar muito cuidado com isso.